O brilho das luzes do palco era quase tão ofuscante quanto o sorriso branco e predador de Enzo, o Lobo Santana. Ele passeava pelo palco como um tubarão em um aquário pequeno, todo feito de ternos caros, gel de cabelo e uma arrogância tão densa que quase podia ser faturada por hora. Eu estava sentado na terceira fila, um erro tático que eu já lamentava profundamente. Tinha vindo por curiosidade mórbida para ver o homem cujo império digital, o curso online Mentalidade Alfa Milionária, estava silenciosamente pulsando em um dos racks de servidores que eu possuía. Precisamos de um voluntário. Enzo latiu para a multidão de seus discípulos ansiosos. Alguém que queira ter sua mentalidade de escassez analisada, ao vivo pelo Lobo. Seus olhos percorreram a sala, famintos, e então, para meu horror, pousaram em mim. Talvez fosse minha camisa de flanela simples em um mar de blazers ou a minha expressão de indiferença pacífica. Você, ele apontou, o sorriso se alargando. O senhor na terceira fila, parecendo que acabou de sair de uma biblioteca. Levante-se, campeão. Senti centenas de olhos se virando para mim. Relutantemente, levantei-me. O microfone foi passado de mão em mão até chegar à minha. Diga-nos seu nome e o que você faz para viver, meu amigo, disse Enzo, seu tom pingando de uma falsa camaradagem. Meu nome é Cláudio Ferreira, eu disse calmamente no microfone. E sou técnico de suporte de TI em uma biblioteca pública. A risada começou como uma pequena onda e depois se tornou uma avalanche. O próprio Enzo jogou a cabeça para trás em uma gargalhada teatral. Um técnico de biblioteca. Pessoal, temos um intelectual aqui. Cláudio, me diga, qual é o seu salário? Pode falar, aqui é um espaço seguro. Eu hesitei. É, um salário mínimo, murmurei. A sala explodiu. Enzo enxugou uma lágrima falsa do olho. Vejam só este aqui, pessoal. O senhor Cláudio com seu salário mínimo querendo aprender a ser milionário. Deixe-me dizer, Cláudio, o primeiro passo é parar de ser você. Ele se virou para a multidão. O problema de pessoas como o Cláudio é que eles pensam pequeno. Eles vivem em seus pequenos mundos seguros, consertando impressoras e catalogando livros, enquanto os lobos de verdade estão lá fora caçando. Você não constrói riqueza com um salário mínimo, Cláudio. Você se afoga nela. Ele continuou por mais 5 minutos, usando-me como seu saco de pancadas, seu exemplo perfeito de mentalidade de pobreza. Cada piada às minhas custas era recebida com aplausos e risadas. Eu não me movi. Não demonstrei emoção. Apenas fiquei lá, absorvendo a humilhação pública. Um leve sorriso se formou em meus lábios, um que ele interpretou como vergonha ou nervosismo. Ele não podia estar mais enganado. Enquanto ele se deleitava com os aplausos, eu estava fazendo um cálculo mental. Ele não sabia que o império digital dele, todo o seu precioso curso, seus vídeos, seus funis de venda, tudo que lhe rendia milhões, estava hospedado nos meus servidores, na minha empresa, a Ferreira Digital Solutions. E o contrato de serviço dele? Bem, o contrato de serviço dele vencia amanhã, exatamente às 23h59. E naquele momento, decidi que não haveria renovação. Minha vida dupla começou por necessidade e continuou por preferência. Para o mundo, eu era Cláudio Ferreira, o cara quieto de TI da Biblioteca Municipal de Pinheiros. Um emprego que paguei com um salário modesto, mas que oferecia algo que o dinheiro não podia comprar: paz, anonimato e uma quantidade absurda de tempo livre para pensar. Eu gostava do cheiro de livros antigos, da rotina silenciosa e do fato de que a maior emergência do dia era geralmente um cartucho de toner emperrado. Ninguém nunca esperou muito de mim ali, e isso era perfeito. Porque à noite e nos fins de semana eu não era o Cláudio da biblioteca. Eu era o fundador e único proprietário da FDS Hosting, uma empresa de hospedagem de servidores boutique que eu construí do zero na garagem dos meus pais há 15 anos. Comecei com um único servidor reaproveitado e uma obsessão por segurança e tempo de atividade. Enquanto as grandes corporações de hospedagem competiam em preço e marketing chamativo, eu me concentrava em uma coisa: confiabilidade à prova de balas. Não tínhamos outdoors ou anúncios no YouTube. Nossos clientes vinham por indicação, empresas que não podiam arcar com um único segundo de inatividade, que precisavam de segurança de nível militar e suporte técnico que realmente entendesse de arquitetura de sistemas. Nosso slogan não oficial era:
Nós funcionamos, sempre. E por isso, cobrávamos um valor premium. Enzo Santana, ou o Lobo, como ele se autodenominava, tornou-se nosso cliente há 2 anos. Não que ele soubesse disso. Ele provavelmente lidou com minha gerente de contas, a Júlia, ou enviou e-mails para um endereço genérico de suporte. Eu soube, através dos registros, que ele veio até nós em pânico. Seu antigo provedor de hospedagem barato, que ele provavelmente escolheu para economizar alguns trocados, havia sido hackeado. Seu curso ficou fora do ar por 72 horas durante um grande lançamento. Ele perdeu uma fortuna e quase toda a sua credibilidade. Alguém em seu círculo interno, provavelmente um de seus capangas técnicos mais competentes, recomendou a FDS. Disseram-lhe que éramos caros, mas que nunca mais teria que se preocupar com seu site fora do ar. Ele assinou o contrato de 2 anos sem piscar. Para ele, a FDS Hosting era apenas uma linha em sua planilha de despesas, uma entidade sem rosto que mantinha sua máquina de fazer dinheiro funcionando. Ele não fazia ideia de que o proprietário dessa entidade era um homem que ele consideraria o epítome da mentalidade de pobreza. Eu nunca tinha tido problemas com Enzo como cliente. Ele pagava suas contas em dia, provavelmente em débito automático, sem nunca olhar o nome da nossa empresa. Sua arrogância e seus ensinamentos predatórios me davam nojo, mas negócios são negócios. Eu fornecia um serviço, ele pagava por ele. Fim da história. A decisão de ir ao seu seminário, Desperte o Lobo Interior, foi um capricho. Um amigo meu, que infelizmente havia caído no conto de fadas de Enzo, tinha um ingresso extra e insistiu que eu fosse. Você precisa sair da sua zona de conforto, Cláudio. Pensar grande, ele me disse. Eu fui mais para observar um fenômeno antropológico do que para buscar iluminação financeira. Queria ver o mestre manipulador em seu habitat natural, e foi assim que acabei na 3ª fila, tornando-me involuntariamente parte do espetáculo. Eu poderia ter ficado em casa ajustando os sistemas de refrigeração do meu data center ou lendo um primeiro exemplar raro de ficção científica na tranquilidade da minha biblioteca. Em vez disso, escolhi estar ali, ouvindo um homem cujo império eu sustentava me dizer que eu era um fracassado. O ponto de virada não foi um estalo alto, foi um clique silencioso e frio na minha mente. Aconteceu no momento exato em que ele disse: o primeiro passo é parar de ser você. E a multidão rugiu em aprovação. Naquele instante, Enzo Santana deixou de ser apenas mais um cliente arrogante. Ele tornou a coisa pessoal. Ele não me humilhou apenas. Ele humilhou o homem quieto, o bibliotecário, o tipo de pessoa honesta e trabalhadora que ele e seus seguidores desprezavam. Ele transformou minha vida tranquila em uma piada para seu próprio entretenimento e lucro. Eu poderia ter gritado de volta. Poderia ter subido no palco e anunciado na frente de todos. Sabe, seu lobo de Araque, todo o seu negócio multimilionário depende de um cara com salário mínimo. A explosão teria sido gloriosa, momentaneamente satisfatória. Mas esse não era o meu estilo. Vingança, para mim, não é um prato que se come frio. É um processo que se executa com a precisão de um cirurgião. Enquanto eu voltava para o meu assento com o som das risadas ainda ecoando em meus ouvidos, a decisão já estava tomada. Eu não faria nada naquela noite. Eu não daria a ele a satisfação de uma reação. Eu apenas sorriria meu sorriso enigmático e deixaria que ele pensasse que havia vencido. Deixaria que ele voltasse para seu hotel 5 estrelas, sentindo-se como o rei do mundo. Mas eu sabia algo que ele não sabia. O poder não está em quem grita mais alto no palco. O poder real está em quem controla a infraestrutura. O poder real está em quem possui os servidores. E enquanto ele estava ocupado sendo o lobo, ele esqueceu que até os lobos precisam de um lugar para dormir. E o aluguel dele estava prestes a vencer. Na minha mente, enquanto ele passava para a próxima banalidade motivacional, eu só conseguia pensar em uma coisa. Amanhã, Enzo. Amanhã você vai aprender uma lição sobre valor real, e não será em um dos seus slides de PowerPoint. O caminho de volta para casa foi o mais sereno que fiz em anos. Não liguei o rádio. Apenas dirigi em silêncio, o zumbido do motor do meu carro modesto sendo a única trilha sonora. A raiva que borbulhava sob a superfície durante o seminário havia se solidificado em um propósito gelado e cristalino. Ao chegar em casa, não fui para a geladeira pegar uma cerveja, nem me joguei no sofá para remoer a humilhação. Fui direto para o meu escritório.
Meu escritório em casa não é o que você esperaria de um fracassado com salário mínimo. É o centro de comando do meu pequeno império digital. 3 monitores de alta resolução, uma cadeira ergonômica que custou mais que meu primeiro carro e, o mais importante, uma conexão de fibra ótica dedicada que me dava acesso direto e seguro a cada byte de dados que a FDS Hosting gerenciava. Com alguns cliques, eu estava dentro do nosso portal de clientes. Busquei por Santana Enzo. Lá estava ele. Pacote de hospedagem. Titânio Enterprise. Status da conta. Ativo. Contrato expira em 23 de julho de 2025. 23:59:59. Menos de 24 horas. Abri o histórico de comunicações. Exatamente como eu suspeitava. Nosso sistema automatizado, que eu mesmo programei, havia feito seu trabalho impecavelmente. E-mails de aviso de renovação foram enviados 90, 60, 30, 14, 7 e 3 dias antes do vencimento. Todos foram entregues com sucesso a financeiro e loboensina.com. Provavelmente uma caixa de entrada gerenciada por um assistente sobrecarregado que considerou esses e-mails como spam. Em seguida, verifiquei os termos do contrato que ele assinou eletronicamente 2 anos antes. Mergulhei na linguagem jurídica, procurando a cláusula que eu sabia que estava lá. Cláusula 12.b. Renovação de serviço. Nossos pacotes Enterprise não são renovados automaticamente por padrão, para permitir que ambas as partes reavaliem os termos. O cliente é responsável por iniciar o processo de renovação pelo menos 72 horas antes do término do contrato. A falha em fazê-lo resultará na suspensão imediata dos serviços na data de expiração. Os dados serão retidos em um estado suspenso por 72 horas para migração, após as quais serão permanentemente apagados de nossos sistemas. Era lindo. Era uma poesia legal. Enzo, em sua arrogância e talvez em uma tentativa equivocada de manter o controle e negociar um acordo melhor no último minuto, havia optado por uma renovação manual. Ele havia se colocado em uma armadilha perfeita. O próximo passo era preparar a execução. Não era necessário nenhum hackeamento, nenhuma ação ilegal. Eu só precisava deixar o contrato seguir seu curso natural. No entanto, eu queria adicionar um toque pessoal. Passei a próxima hora escrevendo um pequeno script. Um script simples que seria acionado no exato segundo em que o contrato expirasse. Não era um script de exclusão. Isso viria mais tarde conforme os termos. Este era um script de substituição. Ele pegaria cada página do site Mentalidade Alfa Milionária, cada vídeo, cada depoimento em PDF e o substituiria por uma única página em branco. No centro dessa página, em uma fonte simples e preta, estaria uma única frase. O valor que você atribui aos outros muitas vezes determina o seu próprio. Era sutil, era enigmático e era profundamente, deliciosamente irônico. Com o script pronto e programado para ser executado automaticamente, fechei meu laptop. Olhei para o relógio. Faltavam 22 horas. Pela primeira vez naquela noite, permiti-me um sorriso genuíno. Fui para a cozinha e fiz uma xícara de chá de camomila. Enquanto a água fervia, olhei pela janela para a noite tranquila. Enzo Santana estava provavelmente em algum bar caro, brindando ao seu próprio brilhantismo com seus seguidores. Ele não fazia ideia de que seu império digital estava em contagem regressiva para o esquecimento, não por causa de um ataque de hacker ou uma falha de hardware, mas por causa de um contrato que ele não se deu ao trabalho de ler e de um homem que ele não se deu ao trabalho de respeitar. A noite seria longa, mas eu esperaria. A paciência, afinal, é uma virtude dos que pensam pequeno. A meia-noite chegou não com um estrondo, mas com o clique silencioso de um cronômetro digital chegando a 0. Eu estava no meu centro de comando, uma xícara de café fresco ao meu lado. Em um dos meus monitores eu tinha o site de Enzo aberto. Em outro, eu observava os logs do servidor em tempo real. 23:59:58, 23:59 e 59. 00:00:00. O script foi executado. Foi instantâneo e impecável. A página chamativa de Enzo, com seu rosto sorridente e promessas de riqueza, desapareceu. No lugar dela, o vazio branco e a minha frase solitária no centro. Atualizei a página. Perfeito. O império digital do Lobo havia se tornado um haikai. Imaginei o caos se desenrolando do outro lado. Alunos tentando acessar os módulos do curso pelos quais pagaram milhares de reais. Novos clientes tentando se inscrever.
afiliados tentando direcionar tráfego, todos sendo recebidos pela mesma tela branca e enigmática. O primeiro sinal de pânico do lado dele veio às 00:17. Vi um pico de atividade nos logs. O web designer dele, provavelmente acordado de um sono profundo, estava tentando desesperadamente acessar o painel de controle do site. Acesso negado. Tentando acessar o servidor via FTP. Acesso negado. As credenciais dele não funcionavam mais porque a conta inteira havia sido suspensa. Às 00:45, meu telefone de emergência da FDS Hosting tocou. Era um número bloqueado. Eu sabia que era ele. Deixei tocar até cair na caixa postal. Alguns segundos depois, uma notificação de mensagem de voz. Ignorei. O telefone tocou novamente. E de novo. Na quarta vez, decidi que era a hora. Atendi, usando minha voz mais calma e profissional, a voz do dono da FDS Hosting. FDS Hosting, suporte técnico. Em que posso ajudar? A voz do outro lado era um rosnado de pânico e fúria. Meu site está fora do ar. O curso Mentalidade Alfa Milionária está fora do ar. Vocês sabem quem eu sou? Sou Enzo Santana. Ah, sim, senhor Santana. Boa noite, respondi como se estivesse discutindo o clima. Estou ciente da situação. A sua conta foi suspensa. Suspensa? Eu pago uma fortuna por este serviço. Coloque de volta no ar agora. Receio não poder fazer isso, senhor, eu disse, saboreando cada sílaba. Seu contrato de serviço de 2 anos expirou hoje, às 23h59. Conforme os múltiplos avisos que enviamos por e-mail, o não início do processo de renovação resultou na suspensão automática dos seus serviços. Houve um silêncio atordoado do outro lado. Eu podia quase ouvi-lo vasculhando sua memória, provavelmente lembrando vagamente dos e-mails que ele mandou seu assistente ignorar. Avisos? Que avisos? Olhe, isso é um erro. Eu renovo agora. Me mande o link de pagamento, o que for preciso. Isso está me custando milhões. Sinto muito, mas essa não é mais uma opção, eu disse. A política da nossa empresa para contas expiradas que chegam a este ponto exige uma reavaliação completa antes que qualquer novo contrato possa ser considerado. É uma questão de garantir que nossos parceiros de negócios estejam alinhados com nossos valores. Valores? Que diabos são valores? Somos uma empresa de hospedagem, ele gritou, a voz esganiçada. Exatamente. E falando em valores, continuei, deixando um pouco da frieza transparecer. Houve um incidente recente envolvendo o nosso CEO em um evento público. Acontece que ele estava na plateia de seu seminário hoje à noite. E com base na maneira como o senhor tratou um membro da plateia, decidimos que seus valores comerciais, francamente, não se alinham com os da Ferreira Digital Solutions. Portanto, escolhemos não renovar seu contrato. Um silêncio ainda mais profundo. A confusão dele era palpável. CEO? Incidente? Do que você está falando? Eu nem sei quem é o seu CEO. Foi o momento que eu estava esperando. Abandonei a voz profissional e formal e deixei meu tom normal, o tom de Cláudio da biblioteca, emergir. É o Cláudio, Enzo, eu disse suavemente. O técnico de suporte. O cara com o salário mínimo. Acontece que eu sou o CEO, o fundador e o dono desta empresa. E meu conselho financeiro final para você, de graça, é este. Talvez você devesse ter lido seus e-mails. E, mais importante, talvez você devesse ter sido um pouco mais gentil com as pessoas que silenciosamente mantêm o seu mundo funcionando. A única resposta foi o som de sua respiração engasgada. Eu não esperei por uma resposta. Desliguei a chamada calmamente e coloquei o telefone na mesa. O lobo tinha sido enjaulado, e o técnico da biblioteca tinha acabado de lhe mostrar quem realmente tinha as chaves. Nos dias que se seguiram, o colapso do império de Enzo Santana foi um espetáculo para ser visto, embora eu o observasse de uma distância segura e satisfeita. As redes sociais dele explodiram. Primeiro com alunos confusos, depois com alunos furiosos exigindo reembolsos. A hashtag #Lobo Enganador começou a ganhar força. Seu silêncio inicial, provavelmente causado pelo choque e pela tentativa frenética de encontrar um novo provedor de hospedagem, apenas alimentou as chamas. Quando ele finalmente conseguiu colocar uma versão improvisada de seu site no ar, hospedada em algum serviço de segunda categoria, já era tarde demais.
Os 72 horas haviam passado e, fiel aos termos do nosso contrato, todos os seus dados, vídeos, listas de e-mails, bancos de dados de clientes, anos de conteúdo, foram permanentemente e irrecuperavelmente apagados dos nossos sistemas. Ele teve que recomeçar do zero. Sua reputação, no entanto, não era tão fácil de restaurar. Ele tentou uma campanha de difamação contra a FDS Hosting, chamando-nos de não profissionais e não confiáveis. Não funcionou. Nossa reputação no setor era de estabilidade rochosa. Qualquer pessoa com conhecimento técnico sabia que uma suspensão de contrato como a dele era quase sempre culpa do cliente. Na verdade, a história que começou a circular nos fóruns de tecnologia era a de um influenciador arrogante que se esqueceu de pagar suas contas. Isso soava muito mais plausível. Quanto a mim, a vida continuou, mas com uma nova leveza. Algumas semanas depois, pedi demissão do meu emprego na biblioteca. Não porque eu precisasse do dinheiro, mas porque senti que não precisava mais me esconder. A humilhação que Enzo me impôs teve um efeito colateral inesperado. Ela me libertou da minha própria necessidade de passar despercebido. Eu tinha orgulho do que construí com a FDS Hosting e era hora de me dedicar a isso em tempo integral, não de um porão, mas da linha de frente. Contratei mais 2 pessoas, incluindo o meu amigo que me arrastou para aquele seminário fatídico. Ele ficou absolutamente chocado quando lhe contei a história toda e lhe ofereci o cargo de gerente de marketing. Ele aceitou na hora, prometendo nunca mais seguir os conselhos de um lobo da internet. Eu não fiz aquilo por vingança, não realmente. Eu fiz por respeito. Respeito por mim mesmo, pelo meu trabalho e por todas as pessoas quietas e competentes que fazem o mundo girar enquanto os barulhentos recebem todo o crédito. Enzo Santana acreditava que o valor de uma pessoa era medido pelo volume de sua voz e pelo tamanho de sua conta bancária. Ele aprendeu, da maneira mais difícil, que o verdadeiro valor muitas vezes reside na infraestrutura silenciosa que sustenta tudo. Ele me chamou de fracassado com salário mínimo, mas, no final, foi ele quem faliu em caráter. E eu, o técnico da biblioteca, que acabou lhe dando a lição mais valiosa de todas, uma que ele nunca conseguiria colocar em um curso online. O que vocês teriam feito no meu lugar? Acham que a minha resposta foi longe demais? Ou foi a lição de humildade que Enzo Santana merecia receber? Às vezes, as maiores vitórias não são conquistadas com gritos, mas com o clique silencioso de um contrato expirando. Se você gostou desta história de justiça poética, por favor, clique no botão curtir e se inscreva no canal. Fazendo isso, você não perde nenhuma história emocionante que postamos diariamente aqui. E eu adoraria saber o que você achou. Deixe um comentário abaixo com uma nota de 1 a 10 para esta história. Sua opinião é muito importante para mim e me ajuda a trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Não se esqueça de conferir o outro vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Tenho certeza que você vai gostar. Até breve. M.